O LEO, Laboratório de Ensino e Pesquisa em Otorrinolaringologia, é um espaço que congrega médicos otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos, com ampla experiência em clínica e pesquisa nas áreas de audição, laringologia e voz. O LEO fica na Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. As linhas de pesquisa atualmente vigentes no LEO são otologia e cirurgia, antioxidantes e otoproteção do sistema auditivo, implante coclear, deglutição e disfagia, filtragem Capstrel da qualidade vocal de surdos usuários de implante coclear, uso do laser na terapia de voz, doenças degenerativas e envelhecimento vocal e da laringe, e aperfeiçoamento da performance comunicativa. E além do Covid em si, tem as comorbidades associadas com o Covid, né? Como, por exemplo, diabetes, hipertensão, que podem estar associadas com a perda auditiva, certo? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, por isso que nós temos alguns, vamos dizer assim, alguns elementos básicos, né, que a gente tem que alertar sobre como fazer esse diagnóstico, né? Então, vamos lá. O primeiro elemento aí importante seria, primeira coisa importante, né? Vamos dizer, o paciente, primeira coisa, tem a infecção pelo COVID e a infecção aguda, ou seja, ele acabou de receber o diagnóstico, o PCR foi positivo, e aí ele tem a perda de audição. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, nós já descartamos outras possibilidades de perda de audição. Então, não é um paciente que tomou remédio que causa perda de audição, não é um paciente, por exemplo, que está na vigência de uma otite média aguda, que também causa perda de audição, né? Não é um paciente que teve trauma acústico, enfim, as causas mais básicas de perda de audição já foram descartadas. Então, esse é o segundo elemento. O terceiro elemento também, assim, muito importante para nós levarmos em consideração é que o paciente não tivesse antecedente anterior, né, de perda de audição. Isso é uma coisa aguda, né, uma coisa nova para ele. A surdez súbita já foi associada com Covid, né? Como o senhor falou. Tem uma entidade que a gente chama na otorrino, não é? Que é surdez súbita. É uma situação em que o paciente dorme escutando e acorda sem escutar, por isso que chama-se súbita. Tem uma evolução muito rápida. Então, existem alguns casos que relacionam, tá certo, a infecção do COVID com perda súbita da audição. Entretanto, tá certo, a gente tem que levar em consideração realmente outras possibilidades diagnósticas, porque outros vírus também causam perda de audição. Na literatura tem um trabalho que coloca que aproximadamente 1,2%, né, foi o que o autor achou, das perdas súbitas de audição foram relacionadas com a infecção do Covid. Então, assim, sabe-se que é uma incidência baixa, mas dada a gravidade do próprio problema, né, que às vezes o paciente, se não for tratado adequadamente, rapidamente, não foi instituída a terapia, o paciente pode realmente, de fato, ficar sem audição, não volta, né? Então, dado essa gravidade, a gente deve levar realmente em consideração e instituir o diagnóstico, logo que o diagnóstico feito, o tratamento com corticoterapia, em altas doses. E existe alguma medicação que pode causar ainda uma questão de dano auditivo ou algum sintoma cócleo-vestibular? Então, assim, a gente sabe que a literatura coloca que alguns medicamentos do COVID, que são usados para COVID atualmente, podem causar perda de audição, tá? A cloroquina e a hidroxicloroquina, todos os dois são relacionados na literatura em determinados momentos com a possibilidade de perda de audição. A gente não pode esquecer disso. Então, por exemplo, se é um paciente, né, que está em uso desses medicamentos e passa a apresentar perda de audição, então é um elemento que a gente tem que pensar se de fato a perda de audição foi relacionada, não é? Com a utilização de algum medicamento ototóxico e às vezes até mesmo antibióticos, tá? Não apenas hidroxicloroquina, mas alguns outros antibióticos que podem ser utilizados no tratamento, né, da síndrome pneumônica do COVID, eles podem
também causar perda de audição. Então, a gente tem que saber afastar o que é o dano do vírus, que o vírus causa, e que o problema imunológico que o vírus traz causa, do que é realmente causado por outros medicamentos. Então, de uma maneira geral, não é um diagnóstico fácil, mas é um diagnóstico que o paciente não pode sair do hospital sem ter. Porque senão o paciente vai para casa, nós sabemos que o paciente muitas vezes recebe alta ainda muito debilitado, não é? Então, é um paciente que vai ter dificuldade de ter sua audição testada, e muitas vezes eu acredito até que nós vamos colher frutos dessa pandemia ainda por muito tempo. Nós vamos ficar ainda pacientes vindo nos procurar por coisas que eles tiveram durante a pandemia e não tiveram oportunidade de ser tratados, ou que vão ter, não é? Que a gente também não sabe, né? Ainda sobre as alterações crônicas, né, que a infecção do vírus pode trazer. Então, acho que tudo isso na área da otorrino, ela deve ser realmente colocada em ponto. Tá ótimo, doutor André. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento conosco. Atualmente, além dos projetos de pesquisa de mestrado e doutorado, são desenvolvidos alguns projetos associados de iniciação científica e extensão, que congregam alunos de diferentes cursos e instituições do Distrito Federal. Podemos citar especificamente a pesquisa sobre a eletrofisiologia da audição de recém-nascidos cujas mães foram infectadas pelo vírus SARS-CoV-2 durante a gestação. Assim, além de contribuir com a ciência, o LEO forma e capacita profissionais para atuarem em suas áreas de interesse. As pesquisas desenvolvidas no LEO são divulgadas em revistas científicas e jornais acadêmicos e estão disponíveis à comunidade para consulta e discussão.